Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Devanir. Eliane aqui. Então hoje pessoal, a gente vai tratar de um tema aí, né, que às vezes a gente acha que pitaia é só flores, né? Mas não é bem assim. Qual pitaieiro que nunca escutou? Nossa, plantar pitaia deve ser muito fácil. Então, fique aí que a gente vai conversar com vocês sobre os desafios de conviver aqui com o fungo no pitaial. E no final nós vamos mostrar para vocês a forma mais eficiente que nós encontramos aqui para controlar esses fungos do pitaial. Então é isso aí, o tema sobre o vídeo de hoje é sobre fungos, né? E os problemas que acontecem. Então fique aí que a gente vai mostrar passo a passo para vocês, beleza? Então pessoal, vamos iniciar falando aqui do surgimento dos fungos depois de uma queimadura solar, que aqui como nós temos um caso aqui na fúcsia, nos cladódios da fúcsia. Então aí iniciou, né, com a queimadura solar, aí entrou os fungos aqui, que pode ser mais de um, são vários fungos que pode entrar, né, que pode se aproveitar dessa ocasião aqui. E se a gente não fizer o controle, não fizer a raspagem de uma forma aqui para tirar do pomar, ele faz toda a sua fase reprodutiva ali, tá adulto, e ele vai disseminando para as outras áreas. Então, se você não faz o controle, isso pode, né, um foco aqui que é pequeno pode se espalhar para uma área muito maior e você vai ter perdas no seu pitaial. E pra gente aqui, né, principalmente a gente aqui da região norte, né, um grande problema é fungo, né, porque nosso clima aqui, né, é propício para eles, né? Sim, tanto no período de seca, como agora, como vocês estamos em estação chuvosa, mas continua também aparecimento. Agora que vem um número muito maior de fungos, que aí vocês vão acompanhar a gente e ver a quantidade de fungos em locais diferentes da planta que pode atacar. Então pessoal, agora a gente vai mostrar outro exemplo aqui, né, dos problemas com fungos, principalmente agora nesse período chuvoso, né, que começou aqui pra gente. Inclusive já tem, né, até alguns vídeos aí da gente sobre essa questão, que é o que? Aqui na hora da floração da pitaia, né, ó. Quando a flor abre, né, aí como tá muito chuvoso, né, os restos florais acabam apodrecendo, né, os fungos oportunistas acabam entrando, como você pode ver, já tá até desmanchando. E ele não para somente ali, né, no anel de segmentação, ó, como vocês podem ver aqui, ó. Aqui a gente não fez a retirada da flor, né, às vezes na correria aí, e acabamos esquecendo. E ó, como vocês podem ver, né, já tá com as ínfas reprodutivas, né, que são esses filamentozinhos, né, aqui é quando ele já está se reproduzindo, o fungo, certo? E esse fruto aqui ele tá perdido, ó. Ele acabou já passando para dentro do fruto, né? Então é um fruto perdido. Então por isso que aqui a gente tem essa técnica, né, de estar sempre retirando as flores após 3, 4 dias da abertura da flor, para estar diminuindo justamente esse problema, né? Porque se a gente deixar, a gente acaba que perdendo muito a produção aqui por essa questão de fungos no fruto depois da floração. Então pessoal, passando aqui, né, a gente já consegue observar outro, né, que aconteceu da mesma maneira que eu falei lá, né? Esse aqui, ó, era o fruto, né? Só que acabou passando para a parte do fruto, e olha o que acontece. Ela não para somente no fruto, né? Ela acaba entrando aqui, ó, para dentro do cladódio, a podridão, certo? Né? E vai, se não for tratada, ela acaba perdendo esse cladódio e vai contaminando, né, aí para cima. Então assim, é algo que a gente tem que ficar sempre bem atento, né? Tá direto no pomar, então, porque essa visita tem que ser diariamente, né, para a gente estar vendo esses problemas e tá sanando eles. A floração, certo? Aí, ó. E passou para o outro, ó, que o outro era sadio, né? Ó, o outro aqui no umbiguinho estava sadio, porém como o outro fruto estava aqui em cima contaminado, acabou passando para esse. E esse aqui também a gente já não tem mais, né? Não vai servir mais para gente, porque vai ficar um fruto defeituoso, né? Com um formato nada propício, né, para venda para o consumidor. Então esse fruto a gente acabou perdendo. Então assim, são dificuldades que a gente tem, né, no pomar de pitaia, que às vezes compromete a produção. Então, pessoal, agora aqui a gente tem outro exemplo de fungo, né? Esse aqui, ele não é tão prejudicial, né, Eliane? Assim, ele acaba deixando o cladódio feio, né? Porém, se você deixar a infestação no pomar, né, ele pode estar trazendo sérios prejuízos. Esse aqui é o fungo do cladódio. Fica mais a parte de baixo, né? Ele fica mais na parte sombreada do cladódio por baixo, ó. Ele dá essas galeriazinhas alaranjadas, né? E ele vai se espalhando pelo cladódio.
não atrapalha a produção, né? Porém fica um cladódio feio, né? Fica uma aparência feia. E então assim, esse aqui não atrapalha tanta produção, porém fica feio, né? E se disseminar pelo pomar, você pode estar sendo porta de entrada para esses outros fungos necróticos, né? Que vão acabar perdendo seu cladódio. Então aqui, né, eu quero mostrar para vocês outro exemplo, né, do fungo aqui que acabou passando pro fruto, ó. E como vocês podem ver, né, o fruto ele fica defeituoso, né, bem diferente aqui de um fruto normal, né? E com isso, né, esse fruto aqui mesmo, ele já não vai se encaixar no padrão de comercial, né? Um fruto que está danificado, vai ficar com aparência feia, até sua polpa também, ela vai ficar defeituosa, né? Tá condenada, né? Então um fruto aqui que a gente não vai ter, por exemplo assim, destino comercial para ele. Como a gente trabalha também com polpa de fruta, ele ainda vai servir, né? A parte da polpa ali, ela ainda vai servir como polpa de fruta. Porém, para nível de venda para o consumidor, né? Vai ficar um fruto de aparência feia, né? Que não compensa para a gente, nem para o consumidor, né? Tá adquirindo um produto desse, por isso que a gente tem que trabalhar com a qualidade selecionada, né? Então com isso, esse fungo acaba trazendo esses prejuízos, né? Esse fruto aqui, por exemplo, já não vai ser vendido comercialmente, né? Então para quem não tem, né, não tem, por exemplo, como fazer a polpa de fruta, é um fruto perdido, né? Então assim, querendo ou não, é um prejuízo grande que esses fungos acabam trazendo para um produtor de pitaia. Então pessoal, aqui a gente tem outro exemplo, né, de que os fungos acometem o pomar, certo? Que é na parte da base, né, da planta, na parte ali ou um cavalo que foi usado para enxerto, né, ou no próprio pé franco ali, que também acaba associando com bactérias decompositoras. Muitas vezes, né, tem a podridão ali, mas talvez não é um fungo, né? Então assim, é bem complexo. Pode ser também associação com bactérias e tudo mais, né? Isso tem que ser um estudo bem aprofundado, né, para a gente estar passando a conhecer, né, qual as características certinhas de cada um. Porém aqui, ó, como vocês podem ver, nós vamos demonstrar aqui para vocês, aqui, ó, na base da planta, né, ela deu a podridão, como vocês podem ver aqui. Isso aqui foi uma podridão causada por fungos e também pode ter uma associação de bactérias. Porém aqui a própria planta, ela conseguiu fazer esse controle, ó, né? Aqui ela conseguiu fazer essa cicatrização, né? Como vocês podem ver, que já está bem cicatrizado. A própria planta ela conseguiu fazer esse processo, né? Muitas vezes a própria planta ela consegue, mas tem vezes que não. Então aqui ela ficou com a parte do câmbio vascular dela, né, da parte de condução de seiva, ela preservou, né, conseguiu manter, e mesmo assim, né, mesmo ela danificada aqui, ela continua nutrindo, né, o pé de pitaia para cima. Então assim, às vezes uma raspagem, né, você faz ali e deixa apenas o câmbio, ela já vai solucionar esse problema, né? Não precisa muitas vezes, né, tá eliminando ele. E esse é um caso interessante, pouquíssimas vezes a planta consegue fazer cicatrização e manter um pouco da parte ali, ó, essa do parte carnosa, de né, armazenamento ali, essa ó. parte gelatinosa aqui, é raro a gente ver isso aqui, né, porque geralmente ela perde tudo, né, Eliane? Isso, fica só o câmbio. Somente aqui, ó, igual aqui embaixo, aqui já tinha acontecido uma vez, ó, e fica somente o câmbio, né, somente a madeirinha aqui. E dessa vez aqui ela conseguiu, né, controlar e ficou ainda uma parte aqui da parte carnosa dela, a parte gelatinosa. Então pessoal, aqui a gente tem, né, outro caso, ó, daquele do botão floral que eu falei lá, né, que ele acaba caindo e passando para dentro do cladóide, né, esse fungo, ó, como vocês podem ver aqui já está necrosado, né. Então aqui vários fungos oportunistas, né, já acabou entrando até para dentro do cladóide, né. Então assim, tá aqui, né, já passando para o cladóide. Outro exemplo, pessoal, que a gente tem também é durante a colheita, né, como tá muito úmido aqui, né, nesse momento, ó, quando a gente faz a colheita do fruto, né, faz com o alicate aqui acaba ferindo a planta, né, fica exposto, né, a parte da carne da planta aqui, certo? E o fungo acaba entrando aqui também, ó. Como vocês podem ver, ó, o fungo aqui, ele já entrou aqui para dentro, né, já entrou para dentro aqui através do câmbio dela aqui, ó. Aqui tem outros exemplos, ó, né? Outros exemplos aqui que já a podridão já acometeu aqui para dentro. Às vezes a própria planta ela consegue fazer, aqui mesmo ela já conseguiu fazer um anel de separação, né? Esse fungo vai chegar até ali e ele vai parar. Só que tem casos que ele não para, ele vai continuar no cladóide para cima. Então aí a gente tem que entrar com certas técnicas, né, que a Eliane vai estar falando depois aí, né, para estar controlando esses fungos aí, beleza pessoal?
Então, pessoal, tem outros tipos também, né, de podridão que acontece no pomar de pitaias, né, que a gente no momento aqui não acabou encontrando no pomar, né, que seria por choques mecânicos, né, que seria numa roçada, talvez você encosta ali no pé, né, acaba cortando, aí o fungo acaba entrando, né. Aí tem outros, né, que a Eliane vai falar também, né, sobre os principais, né, agentes que fazem essa proliferação pelo pomar, que a Eliane vai estar explicando logo mais. Então, assim, tem N outros fatores, né, que acabam acontecendo, que às vezes a gente não achou aqui na hora, não lembra também do pomar, mas que acometem o pomar aqui, né. E aqui também tem casos, né, como vocês podem ver, igual do primeiro que a Eliane falou, né, que são esses aqui, ó, onde acontece a queimadura solar, né, ó. Aqui acabou, na época, principalmente no período de estiagem aqui pra gente, né, como Rondônia, na época de estiagem é um calor severo, calor intenso, o sol judia bastante, ela acaba queimando aqui em cima, né, mas a gente fez o controle aqui na época, né, com um protetor solar, e aí a própria planta aqui ela conseguiu fazer essa cicatrização, né. Aqui ficou só o câmbio, né, e um pedacinho da parte de baixo, porém nada que vai atrapalhar esse cladóide de produzir. Fica feio, é óbvio, né, não fica uma aparência muito bonita, mas a planta continua a produzir normalmente. Então, pessoal, como vocês viram aí o Devanir apresentando, a vida do pitaieiro não é fácil assim, como falam por aí, né? Mas, então vamos falar sobre os agentes disseminadores, né? Quem ajuda aí a aumentar essa disseminação, os focos de fungos e espalham por todo o pitaial, né? Então, vem aqui um exemplo clássico aqui, que a gente recebe muitas pessoas perguntando sobre o abortamento de botões florais. Pode ser vários motivos. E um deles, como pode, um exemplo aqui, entra um agente disseminador, que são os insetos, que podem ser eles, né, a mosca do botão floral, também pode ser aquele besourinho, o que pisca à noite, Vagalume. O vagalume, nós temos. E ele gosta muito de ficar em cima dos botões, então uma raspadinha aqui já é suficiente para entrar. Então isso aqui tá cheio de focos de fungos, né? Então entra o fungo em percevejo, rodando aí nas lavouras de pitaia ou por perto em outras lavouras, já fique de olho porque ele pode vir aqui, né? Então ele vem para sugar e faz essa disseminação. Ele vai, então contaminou o bucal dele, né? Aquele estiletezinho, e onde ele for sugar novamente o alimento dele, ele vai espalhando e disseminando. Então nesse caso aqui entrou o fungo, já perdeu. É um botão perdido, né? Esse botão. Tá caindo. E acontece muito, então, de aborto de botões por essas questões. Os insetos que vêm e faz essa raspada, a porta de entrada para os fungos, e tem a redução de produção, que a gente sabe que não é barato fazer essa adubação e preparar a planta para a época produtiva, para chegar na época produtiva e perder os botões para esses fungos e esses insetos. Outro caso de um outro inseto disseminador, nós deixamos aqui esse material para vocês conferirem. A gente aplicou aqui o produto já, mas olha o que aconteceu aqui, que é a cochonilha de carrapaça. Então esse inseto, o que ele faz? Ele entra ali para sugar a seiva da planta. Quando ele faz essa raspada para sugar a seiva, é uma porta de entrada para fungos e bactérias se alojarem ali. É necessário fazer o controle das cochonilhas. Lembrando, pessoal, que aqui a gente não está falando sobre um determinado tipo de fungo, porque essa questão de fungos e bactérias que acometem aqui, né, os patógenos da pitaia, é bem complexo, né? Existem mais de 20 ou muito mais tipos de fungos que se espalham em todas as regiões do Brasil e outros países produtores. Então é uma planta nova, né, pra gente, então é necessário fazer, né, a análise de cada um deles para entender qual tipo específico que é ali, uma vez que eles são muito semelhantes, a forma que eles atuam na planta é muito semelhante. Mas de um modo geral, as formas de controle que a gente trabalha, né, vai ser especificada em breve aí. Fique aí. Até para cochonilha, né, depois a gente vai fazer um vídeo específico, né? Exatamente. Para mostrar maiores detalhes para vocês, né, e fazer um vídeo mais completinho. Pessoal, para quem tem dificuldade de identificar a mosca do botão floral, olha aqui ela, tá vendo? Ela parece a mosca um pouco maior e o olho dela, ela tem um olho bem maior, tá vendo? O tamanho do olho dela é alaranjado. É, um vermelho alaranjado. Então ali ela vai perfurar para colocar os filhotinhos dela e é porta de entrada para fungos e também
as larvinhas larvas, né? dela que faz a planta abortar. Então, quem tem essa mosca aqui no pitaial tem que fazer o controle, porque ela também faz o aborto dos botões florais. É uma grande responsável, né, pelo abortamento, né, Exatamente. dos botões florais. Aqui no nosso caso, na nossa região, tem muita manga. Então aqui é comum, quase todas as propriedades aqui tem manga, né, pé de manga. E onde mais tem, né, outras frutíferas também. Uma população muito grande de vários tipos. Mosca da fruta, mosca do floral. Então é interessante fazer o controle, fazendo armadilhas também. Qualquer dia a gente faz um vídeo sobre armadilhas. Coletar os adultos dessa mosca aqui. Porque erradicar a gente nunca vai conseguir, né? Porque tem muitas outras frutíferas, então a gente tem que tentar fazer o controle, né? Exatamente. Então, pessoal, né, com nossos equipamentos aqui, lembrando, né, a gente está mostrando para vocês, por isso que eu tô sem a luva, mas a gente estava aqui agorinha, né, antes de iniciar essa gravação, nós estávamos fazendo a retirada desses focos de fungo aqui e decidimos gravar para vocês, que esse é um conteúdo que muita gente tem dúvida e dificuldade, né? Então, pessoal, para você sempre fazer, né, essas retiradas de contaminação do pitaial, leve para longe. Lá longe do pitaial você pode jogar uma calda com ureia, né, uma ureia acima de 10%, que ajuda a fazer a queima e a decomposição muito mais rápido para não disseminar. Você pode usar, né, algumas formas de controle, né? As formas mais orgânicas, nós tivemos um pouco de dificuldade nesse período com a cauda bordaleza. Quem trabalha com a cauda bordaleza vai entender o que eu estou dizendo. Você vai passar no pitaial, você vai passar no pé de pitaia e, como está com frutos, essa cauda vai cair no fruto. E o fruto, ele vai ficar azul, né? Quem trabalha com cauda bordaleza sabe que fica uma cauda azul. E para você fazer a retirada, né, dessa cauda, desse produto, na fruta, não é tão simples, porque ela é cheia de bráctea e é uma fruta delicada. Então, dependendo de como você forçar para fazer a retirada dessa cauda bordaleza, você pode danificar o fruto. Então, a gente, né, optou por não utilizar nesse período aqui de frutificação. Porém, você pode passar essa cauda bordaleza. Tem formas que é uma pastinha, né? Você até encontra na internet a pasta já pronta. Você pode vir com o pincel e passar nessas partes, né? Que faz a raspagem, que faz a coleta aqui de retirada. Mas eu falo essa problemática de passar, né, com o pulverizador na área total, porque cai na planta. E quem for usar, né, também em casos mais severos, que a gente até recomenda usar os fungicidas químicos, tomar o devido controle, porque tem um período de carência, né, nesses frutos. Você não pode levar um fruto com resíduos acima do que é considerável aí para o consumidor. Então, tomar um pouco de cuidado, mas casos severos é sim necessário, né, aplicar esses fungicidas e ter esses cuidados aí com relação ao período de carência das pitaias. E os EPIs também, né, porque o fungicida é... Exatamente, tem que tomar cuidado da saúde de vocês e para quem vai, né, também consumir, mas principalmente quem está aplicando esses produtos, usar os EPIs. Pessoal, fazendo a retirada desses focos. Olha aqui, um fungo contaminado, um fruto contaminado, então a melhor forma que tem. Lembrando também, higienizando, né? Sempre faça a higienização da alicate, porque ela pode estar contaminada. Então, como o Devanir mostrou ali também, que na colheita pode ter, né, a contaminação, e faz as retiradas. E não joguem no chão, pessoal. Quando está contaminado, leve para o pitaial. Assim como qualquer outro foco, né? Então a gente trabalha aqui com a carriolinha, né? Para quem não tem grandes áreas para trabalhar com um trator, uma carriola é super eficiente. E vamos lá para o outro local aqui, onde fez aqui. Interessante aqui, ó. Vem aqui no segmento, olha, quando tem uma contaminação, né? Ele mostrou nesse caso aqui que a planta vai parar, né? Por aqui, só com um cotoquinho aqui de cladódio. Então o ideal aqui seria cortar aqui, ó. E já tá cicatrizado aqui em cima. Dificilmente tem uma contaminação aqui nessa parte de segmento. Então Mas pode acontecer, né? Mas é mais difícil. Pode acontecer. Então nós vamos aqui fazer a retirada, um pouquinho mais acima aqui dessa região. Depois, o ideal aqui é passar uma cauda. Uma caldinha com um cal hidratado.
Tem casos que usa também a cinza, né? Faz aquela pastinha de cinza, calda bordaleza, canela. A canela também. Se for poucos focos, né? Você consegue fazer o controle com canela. Pessoal, para quem está com um pitaial ainda novo, que tem poucos cladóides, porque a quantidade aqui de cladóides é de acordo com a idade da planta. Então, se você está com poucos cladóides, aqui no início, olha o que nós fizemos. A raspagem. Então, você vem, ó, e tira toda aquela parte contaminada e passa aqui um produto, né, para poder segurar e cicatrizar. E você continua aqui com os cladóides. Olha, a gente ainda fez aqui. Já colheu, né, na outra safra 3 frutos. Então você consegue ainda aproveitar esse cladódio para ele produzir, você conseguir um retorno ali de alguns frutos para não ter uma perda total. E outra forma, gente, para um local onde tem uma disseminação muito grande de fungo, é manter sempre bem roçado. No nosso caso aqui, né, a gente temos um probleminha aí com a roçadeira, né, então tem algumas linhas que ainda falta terminar. Falta terminar. E uma cidade pequena, para a gente conseguir arrumar os materiais que a gente utiliza, a gente precisa ir na cidade vizinha. Então, essa dificuldade, mas a gente já está resolvendo isso aí. É importantíssimo manter bem baixinho, porque diminui a umidade, né? Diminui a umidade, exatamente. Pessoal, temos aqui então a presença de um percevejo, como estava falando com vocês, percevejo bombacha. Esse bichinho aqui é dos principais que traz problemas pra gente. Ele é um causador ali, um disseminador de fungos e bactérias, né, de contaminações dessas podridões do pitaial. Inclusive agora ali, ó, pessoal, como vocês podem ver, ele tá se alimentando lá, ó. Ele tá com o seu estilete perfurador, né, dentro do fruto, se alimentando da seiva da planta. E é um grande responsável aí por, né, tá disseminando fungos. E esse aqui a gente já tem um presentinho para ele. Esse aqui já era, né? Não fura mais. Então assim, aí ó, pessoal, até o estilete tava grudado lá, né? Só que assim, ele é um inseto que ele tem ele é fácil controle, ele morre fácil, né? Porém, é muito, né? Os horários, Pessoal, voltamos aqui nessa situação para mostrar para vocês, né? Que aqui tem que fazer uma raspagem. Então você usa uma faca ou um objeto aí. Fazer essa raspagem, você tenta fazer a retirada dessa podridão. No caso aqui, é uma podridão em um lugar bem difícil aqui, né? Tem que ir com cuidado. Transportar aqui para outra planta. Vamos aqui fazer a retirada de qualquer resquício aqui que está contaminado. E aí no caso aqui fez essa raspagem, pessoal, tirou toda a parte contaminada. Você entra com a pastinha. Já demos aí as opções, né, para você aplicar nessa região, para que essa doença não se alastre mais ainda por esse cladóide. Pessoal, olha como o pitaia é resiliente. Olha esse aqui. Teve aqui, né, ó, a podridão, cicatrizou e a planta aqui mandou o botão aqui, o botão floral. Então a pitaia é uma planta interessantíssima. E assim, tem esses desafios, né? Desafios, mas acredito que qualquer outra cultura também tenha grandes desafios, né? E no caso a pitaia, como é uma planta que armazena água, né? Grande armazenamento de água, então tem essa imensa proliferação de fungos. Assim como no cacau, que a gente tem ali atrás, nós também estamos agora em período, né, de podridão parda, que acomete os bilros, né? Que é chamado o cacauzinho quando ele fecundado, a gente chama eles de bilros. Então também tem que fazer esse controle também nessas outras culturas que a gente trabalha aqui. Então, lavoura é isso, né, Devanir? Tá sempre dentro. Desafio sempre, né? Exato. Faz finalizações aí, Devanir. Então assim, né, pessoal, a gente agradece aqui, né, para quem ficou até agora. E a gente teve o intuito de fazer esse vídeo, né, porque assim, como todas as culturas, igual a Aliane falou, né, ela tem desafios, né, os desafios diários. E pitaia, muitas vezes o pessoal fala que plantar pitaia é fácil, né? Mas não é bem assim, pessoal. Os desafios dela, talvez, né, em relação a outras culturas, né, é bem desafiador, né? E ainda mais por ser uma cultura nova, né? A gente não tem produto específico ainda registrado para ela. Então a gente tem que estar testando produtos, né, e vendo qual a maneira de estar trabalhando com ela por ser uma cultura mais nova, né, aqui no Brasil. Então assim, é desafios diários, né? E como vocês viram, né, o fungo é um dos grandes problemas, né? Tem N problemas, mas o fungo é um dos principais, né, que pode estar
contaminando, né, a questão da sua produção. Então por isso que a gente resolveu fazer esse videozinho hoje, né? Já agradecemos para vocês, né? E deixa aí nos comentários, né, Eliane, qual... Comentem muito aí, pessoal, pra gente interagir, um ajudando o outro, como que você faz esse controle, se está sendo eficiente. Quais os problemas que acometem aí também, né? Exatamente. Vamos se ajudar, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.